Memória por quê? Memória é raiz forte pra gente florescer. Memória pra quê? Oh, memória por quê? Memória é raiz forte pra gente florescer. A história em cada esquina, há encontros pra além dessas linhas. É preciso escutar, recontar, pois a lembrança é o que nos eterniza. Memória pra quê? Memória por quê? Memória raiz forte pra gente florescer. Memória pra quê? Oh, memória por quê? Memória raiz forte pra gente florescer. Pra lembrar que esse chão já foi barro, pra entender e aprender com o passado, pra saber quem ergueu essas casas, quem veio de longe e aqui fez morada. Memória pra quê? Memória por quê? Memória raiz forte pra gente florescer. Memória pra quê? Oh, memória por quê? Memória raiz forte pra gente florescer. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo ao DS Entrevista. Estamos abrindo um programa de forma diferente hoje aqui com essa linda canção Memória, que abre as atividades do Casarão da Memória, cantado e também composto aqui pela cantora e atriz Carla Chinab. Estamos hoje aqui recebendo a Carla Chinab, que também é a coordenadora de música da Secretaria de Cultura de Suzano, e também a diretora de Patrimônio Histórico, Rita Paiva, que gentilmente aceitaram aqui o nosso convite para estar aqui no DS Entrevista. E você pode participar desse programa encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhar também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Queria agradecer vocês, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no programa. A gente sempre pede para os nossos convidados e as nossas convidadas dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Eu queria começar então com a Carla Chinab, que entoou essa linda canção aqui, que vai falar depois dessa música, né? Essa linda música que a gente ouviu agora. Eu queria que você desse uma saudação e depois a Rita Paiva também. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Edgar. Obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui hoje falando sobre esses projetos. E muito obrigada aí por quem está participando, mandem as perguntas, a gente está aqui à disposição, né, Rita, para falar sobre tudo. É isso aí, Rita Pai. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui com você, Edgar, é um prazer enorme poder falar um pouco sobre esse projeto do Casarão, né, e sendo que a gente te recebeu lá, eu fiquei muito feliz com a sua visita lá no dia. E a gente está feliz, né? Porque o Casarão abriu as portas, né? Sim. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Se quiserem perguntar alguma coisa também, a gente está aqui à vontade para atendê-los. Olha, eu vou falar para o internauta que eu estive lá no Casarão, fiquei impressionado, assim. Não que eu achava que ia ser um casarão feito de forma assim nas coxas, como dizem, mas impressionante realmente o que eu vi lá no Casarão, que né? Bom, Edgar. E você chega lá, tem a peça, né, da história de Suzano, com essa linda canção da Carla Chinab, que eu vou começar então, vou começar perguntando para ela, como que você teve essa inspiração? Porque assim, você retrata na letra a história de Suzano, né, do começo e muito bem retrospectiva, você traz uma retrospectiva do que aconteceu na cidade. Eu queria que você falasse como que foi a inspiração para você fazer essa música. Então, quem fez o texto teatral foi o Thiago Silva, que é o nosso coordenador de literatura lá da Secretaria de Cultura. E quem fez a direção foi o Drico de Oliveira. E a minha parceria com o Drico no teatro com música já tem um tempinho aí. Em outros espetáculos ele sempre me chamou, a gente sempre teve uma afinidade muito grande para isso. E quando ele me falou sobre o projeto da peça do Casarão, ele falou assim, a gente queria música, estou contando com você. Então, quando o texto ficou pronto, ele me mandou, eu li, reli várias vezes, e eu acho que também o que contribuiu muito porque eu já conhecia a Rita, eu já sabia do projeto, já sabia que ia chamar Casarão da Memória, e chama muita atenção, né, você falar Casarão da Memória, porque a memória, ela é tão
imaterial, né? Ela é uma coisa dentro da nossa cabeça, e tem um casarão da memória, quase um nome louco, assim, né? De como é possível ter um casarão de memórias. Então, eu me baseei muito nisso, de o que pode ter ali dentro. E eu sei que a Rita, nas falas dela, ela sempre honrou muito os nomes que já são conhecidos, né? Antônio Marques Figueira, toda essa galera que a gente estuda ali na escola, quando a gente está no ensino fundamental. Mas eu sei que a Rita, ela valoriza muito também aquela pessoa que fundou o bairro, que viu a rua ser asfaltada, que conta, quando isso aqui aconteceu, isso aqui antes era não sei o quê. Então, eu me inspirei muito nesse olhar da Rita para escrever. E você fez uma pesquisa também, né? Você teve que fazer uma pesquisa, retornar lá na história de Suzano. Sim, o texto em si, ele do Tiago, já traz muito essa questão histórica. Então, para até não ficar muito distante do que está sendo dito no texto, a minha principal fonte foi o que estava escrito na peça de teatro mesmo. Bom, você está vamos falar depois, com um monólogo, Ainda Existe Auroras, né? Vamos falar depois sobre esse espetáculo que você vai estrear agora nessa sexta-feira, né? Vamos falar também. Ô Rita, quanto tempo que demorou esse projeto? Ó, eu fiquei, como eu disse para vocês, aqui dos nossos amigos internautas, fiquei impressionado com o Casarão da Memória. Fui lá, dá vontade de não sair mais do casarão. Que bom. A gente lembra muito os casarões que tem ali na Avenida Paulista. Isso. Em termos de Casarão da Memória, é o melhor da região aqui do Alto Tietê. Muito bacana. A gente está tendo boas respostas do público, né? Conta para o nosso internauta como que foi esse projeto lá, e eu queria que você falasse também daquela porta de 1916 que você guardou lá e acabou usando lá. Né? Então, esse projeto, assim, o Casarão, eu vou contar muito objetivamente para a gente não se alongar muito, mas assim, eu sempre tive um amor muito grande às coisas históricas de Suzano, né? Não sou uma historiadora, museóloga, mas eu acho que a gente vira eficiente quando a gente tem amor em fazer um projeto, principalmente desse naipe do Casarão. Esse casarão, eu conheço ele desde criança, né? Meu pai tinha escritório do lado e eu ficava menininha no portão olhando ali aquele casarão. Para mim era um castelo, né? Que eu estudava na praça, né? João Pessoa, ali que o colégio era ali. E eu sempre tive um amor muito grande a ele. Quando eu, nesses últimos tempos, 2018, 2017, eu passei por lá e tinha uma placa de aluga-se. E ele estava totalmente abandonado, né? Horrível. Os suzanenses devem lembrar disso, passando pela Campos Salles, todo mundo se perguntando, né? Que dó, que dó que esse casarão tá desse jeito, né? Porque ele tem história, ele tem... E para não ser mais um casarão que estava já para ser demolido e virar um estacionamento, né, que é o que acontece, ou vira um edifício lá grande, né, mas iria acontecer isso, porque tem muito estacionamento ali nas proximidades, a gente conseguiu, eu conversei com o Rodrigo, a gente conseguiu que esse casarão não fosse demolido. O Rodrigo foi muito, muito legal, Rodrigo Axuxo, nosso prefeito. Foi muito bacana nesse sentido, ele falou sim na hora, né? Aí eu conversei com o Geraldo Garipo, que era secretário na época, e com o Valmir também, que é um apaixonado, né, pela história, e também tinha essa ideia forte de conservar, de guardar, de salvaguardar os documentos da cidade, né, em algum lugar. E eu vi que o olho do Valmir também brilhou, né? Aí vamos reformar, Aí comecei esse projeto, né, ali bem quietinha, como o Valmir sempre fala, a gente não dialogou com muita gente, prefeito, o planejamento urbano, e aí a gente foi sendo assim, meio inovadora nas coisas, né, que a gente queria ver dentro do casarão, as cores, a gente se permitiu também usar nas cores, não... para acender a luz na Campos Salles daquele casarão que estava totalmente abandonado, o telhado caindo. E ele está lindo, porque ele tinha muita coisa ainda preservada, né? As janelas, o piso, de 1885 aquele casarão. Aí eu pensei comigo, o que o público, o que o munícipe de Suzano gostaria de ver dentro desse casarão? Aí eu fui projetando sala por sala dentro do casarão, foi o que você viu. Uma parte de um texto, uma parte lúdica, ou uma parte de objetos, né? A porta, como você falou, que é de 1916, que está lá, era a porta original da Igreja do Baruel, que foi jogada fora. Eu lembro como se fosse hoje,
atrás do salão de festas, né? E tem uma amiga também que adora esse tipo de coisa, que é a Silvia Paraguaçu. Também falou, Rita, a gente precisa preservar essa porta. Aí colocamos para dentro, e quando fomos de novo fazer a festa, eu fui festeira lá na festa do Baruel, eu vi a porta jogada de novo. Aí a gente guardou no telhado do salão, e eu falei para mim, um dia eu vou usar essa porta. Então essa porta está contando uma história linda lá, né? Eu acho que tem uma energia muito grande, que a gente tratou ela, deixou na madeira. E assim os outros cômodos também, né? Como você falou, tem muita coisa para ver, sabe? Assim, eu falo intensamente, mas às vezes eu tenho até medo de me alongar, né, nessa história, porque a gente tem uma parte também que é tecnológica, que são as projeções. Temos um auditório lá que passa um filme em 7 minutos sobre a história de Suzano, e o auditório leva o nome do Cine Saci, né? Então eu quis brincar um pouco, né, com esse conteúdo, e as pessoas estão, assim, muito vibrantes quando elas veem, se emocionam, você vê a pessoa chorando. Eu também choro junto, né, porque então eu sei que eu toquei aquela pessoa, né. E tá indo assim, né, cada pessoa, cada munícipe que chega lá adora, é um lado mais que o outro, tem a loja, a cafeteria, tudo lá para o pessoal curtir, E né. a intenção é ampliar, né? Ampliar, eu digo assim, Sim, fazer exposições ampliar fora. as ações, iniciativas Isso, lá as dentro. feiras, né? A cabeça da gente, não, ferve ideias, né? Então, lá fora a gente tem uma área, um pátio muito legal para música ao vivo. A gente até conversou um pouco, né, Carlinha, que a gente quer fazer uma apresentação minimalista ali, tem para servir um café, um vinho, para as pessoas de Suzano poderem curtir lá também. Rita, ó, eu vou pedir para você falar então um pouco. Quem ainda não conheceu, não foi ainda no Casarão da Memória, o que ele pode encontrar lá? Tem 11 ambientes lá, né? 11 ambientes. Tem a parte expositiva, e tem a técnica, e tem do lado de dentro e de fora também, né? Isso, ó, a gente tem a sala Suzano, a sala que fala do casarão, que tem a tecnologia da projeção. Temos a sala da comunicação, que eu ganhei a doação do DS, que foi um ouro para mim, né? Muitas pessoas às vezes nem valorizam, mas eu fiquei muito emocionada na época quando eles doaram as encadenações do DS desde 1960. A gente fez um inventário grande agora, vendo tudo que tem, né, lá. Tem a sala que a gente fala do casarão, né, que fala de Marques Figueira, que passou também para a família Rego. Temos a sala do Memória Viva, que é um projeto que o Valmir implantou na secretaria, muito lindo. E eu dei uma aprimorada nos registros das pessoas, porque esse projeto fala de pessoas comuns de Suzano, né? O barbeiro, o pipoqueiro, o farmacêutico, a professora. E a gente tem lá televisões que passam esses vídeos. A pessoa põe um fone de ouvido e fica ouvindo a história, a pessoa falando, né? Que a gente fez homenagem em vida, alguns não, mas tem os filhos falando, é muito emocionante. Aí tem a sala do imigrante, a sala do migrante, que a gente fala também dos nordestinos lá dentro do casarão. Temos elevador acessível, nós temos acessibilidade lá, né? E lá embaixo nós temos a biblioteca, o acervo técnico, a cafeteria e a loja do casarão, que vende produtos artesanais com temas de Suzano. O café é muito bom lá, hein? Tomei o café lá, tá? Parabéns pelo café glicério, viu, gente? Chama café glicério. Ô, Carla, eu queria que você falasse um pouquinho, então, né? Você fez essa canção aí da memória, mas você participou de alguns eventos aqui em Suzano, musicais. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira aqui em Suzano, pro nosso internauta que está nos acompanhando aqui. E depois vamos falar do Ainda Existem Auroras também no final. Ok. Bom, eu sou uma artista híbrida, né, lido a música com teatro. Acho que meu primeiro contato com arte sempre foi a música, mas onde eu me profissionalizei primeiro foi no teatro. Eu tive alguns projetos musicais com o Zé de Riba e o Valmir Pinto, né? Eu apresentei Gente, esqueci o nome. Que tempos difíceis são esses, onde falar sobre amor é quase um crime. A gente fez ali uma temporada em 2019, apresentamos aqui em Suzano e na região. E foi meu primeiro projeto, assim, que eu me envolvi mais com música mesmo, autoral, e fiz mais shows, assim, com frequência. Eu desenvolvi a minha parte musical mais dando aula mesmo de canto, em algumas escolas aqui de Suzano, em particulares. E aí, esse ano, o Valmir me chamou para estar assumindo a coordenação de música.
E aí isso foi bem desafiador, porque eu vivi a política pública da cultura lá em 2008, 2009, quando o Valmir foi secretário também. Uhum. E eu vivi muito o teatro de Suzano, né? Eu consumi muito teatro aqui e foi a minha formação praticamente. O que eu sou hoje eu devo muito diretamente ao Valmir, né? Por conta das oficinas. E eu nunca percebi isso pra música em Suzano. Talvez porque na época eu estava mais ligada ao teatro, mas quando ele me ofereceu a coordenação de música, o meu desafio maior é tentar entregar para a população hoje a experiência que eu tive com o teatro, mas dentro da música, né? Então, a gente acabou de ter a eleição do Conselho, né, de Cultura, e a cadeira da música está sendo ocupada pelo Pedro Ponce, que ele tem um estúdio aqui no centro de Suzano, Sala Secreta. E aí, quando a gente encontrou as nossas ideias ali, começou a falar sobre a galera do cenário autoral, as bandas que têm surgido, os próprios artistas MPB que tem aqui na cidade, a gente viu um potencial muito gigantesco. Então, enquanto coordenadora nesses projetos de música, os meus olhos brilham para quem cria, para quem está produzindo. Você na coordenação tem um cadastro de músicos aqui em Suzano ou não? Como que funciona? Quem que participa desse setor aqui na cidade hoje? A gente tem um cadastro antigo de artistas, mas que ele ainda não está funcionando 100%. A gente quer remodelar ele para poder atender melhor tanto as necessidades da secretaria quanto dos próprios músicos, né? Uhum. Bom, e aí é isso, o cadastro vai ajudar a gente a ter esse contato com eles, mas por enquanto é muito o que vai chegando pra gente. A gente teve uma contenção de danos muito grande para fazer, né, em 2020, 2021 ainda, por conta da pandemia. A gente teve músicos tocando na vacinação, que foi muito emocionante também pra galera. E agora a gente começa a pensar mais projetos presenciais, pensar fora dessa caixa de a gente tem que ajudar a galera com cachê, porque não foi fácil passar pela pandemia. A gente consegue pensar uma coisa mais criativa, mais conceitual mesmo. Tá. Antes de passar para a Rita, eu ia perguntar para você do Festival Suzanense da Canção Jovem. Fala um pouquinho desse projeto, o que é para o nosso canal entender hoje. Foi incrível. Foi incrível. Foi meu o Valmir veio aqui e falou bastante muito bom. do festival. Bom. Incrível. O FESC, né, o Festival Suzanense da Canção, existe desde o outro mandato dele, na época do Marcelo, né, 2005, 2006, né? Isso. E teve algumas edições. Eu acho que ele aconteceu em 2017 também, de uma outra forma. Mas ele estava ali meio paradinho, até também por conta da pandemia, né? Em 2020 não teve nada. E a gente tava pensando em reformular, talvez ampliar para o Alto Tietê, mas talvez ainda não era o momento, por conta da própria pandemia mesmo, né? De aglomerar o público e tal. Uhum. Eu falei, bom, talvez um teste para a gente fazer. E aí é muito meu lado professora, talvez, falando, porque eu tenho contato direto com essas crianças. Eu falei, bom, eu sei que crianças escrevem, crianças também cantam e elas têm esse potencial. Então foi uma forma de não passar em branco com o festival, de tentar um novo formato também. E chegou coisas maravilhosas assim pra gente. A gente teve o Davi, que ele não compôs, ele não escreveu a letra, né, em si, mas ele compôs no piano uma valsa, que era a coisa mais gracinha. Tudo bom, né? Foi tudo bom, não, e achei assim, incrível. todo mundo entregando muito, assim, né? A gente atendeu a galerinha até 23 anos, né? Que era a pessoa o jovem mais velho, assim. Jovem mais velho foi uma frase estranha, mas... Mas é bem isso mesmo. E a gente teve canções, assim, condizentes com as idades, né? A gente também não pode exigir além da vivência daqueles jovens e crianças, né? Mas foi muito bacana a interação deles na internet, as nossas lives foram fantásticas, inclusive deixo aqui meu agradecimento ao Vinícius Amaral, que é o nosso coordenador de comunicação e que segurou as lives comigo. Dali Vini. Incrível também. Fala pra toda a obra, onde a gente precisa ele tá. Até que enfim o Vinícius fez um negócio certo, hein? Tô brincando, Vinícius. O Vinícius trabalhou aqui no ES, excelente jornalista. Adoro, Vini. Então foi muito divertido, assim, e as crianças se envolveram muito. E depois que eles fizeram, a gente percebe uma outra movimentação, assim, né? De, vai ter ano que vem, tem um amigo que quer se inscrever. Aí eu tenho um amigo meu que eu acho que consegue, que acho que eu vou também ano que vem. E isso é muito importante. E pra gente também é legal pra já dar um fervo pro FESC mesmo, adulto,
O Valmir, ele quer muito também colocar a categoria da melhor idade, né? Também, que funcionou muito em outros formatos outros programas, né, de competição, assim, de música. Ele quer contemplar essa galera também. Então, para 2022, o FESC, tanto jovem quanto o FESC para adultos e melhor idade, ele vem com muito mais potência. É bem melhor que o The Voice, né? Certeza. Tem esse talento lá que o The Voice lá. Depois eu vou perguntar para você como que faz as inscrições, mas aí antes eu queria falar com a Rita. Essa semana teve início as apresentações teatrais lá no Casarão, né? Sim. Como que a pessoa, Rita, que quer participar, quer conhecer, tem que fazer um agendamento antes, né? Então, acontece o seguinte, a parte do teatro, ela é independente da visita guiada do Casarão, porque como nós estamos num espaço externo, né, um pátio, então dá para a gente colocar mais pessoas do que o agendamento para a visita guiada dentro do Casarão. No Casarão a gente pega de 7 a 10, se for família, 10 pessoas. Na peça teatral não tem um número, a gente pode chegar a pegar 30 pessoas, porque tem espaçamento, tal, ar livre e tal, né? E aí a pessoa, para a peça de teatro, não precisa fazer o agendamento. Chegar lá, tá tendo a peça, vai assistir, né? Hoje, por exemplo, a gente teve várias apresentações, foi bem legal, todas crianças, mães, pais, idosos, adolescentes, e aí quando eu ouço eles sorrindo, dando risadinha, se emocionando com a música da Carla, né, que toca de alguma forma, né, eu fico feliz. Então, assim, quem quiser assistir o teatro pode ir, tranquilo, tem os horários no nosso site, pode ligar lá para o Casarão também. Se você me perguntar o número, eu vou ficar... vai dar branco agora. Depois a gente... Mas tem no portal lá? Tem no portal, tal, é 4748-46... Eu não lembro agora. Porque, assim, é novo o telefone e a gente acaba esquecendo. Mas a visita guiada tem que ser agendada, tem que levar lá as coisas todas que eu mencionei, né? E vai ter escolas também participando? Sim, já foi aberto para a escola, não? Porque vai ter uma escola amanhã lá, a gente está usando muito o Casarão para educação, né, municipal. Amanhã, inclusive, vai ter a parada pedagógica online lá de dentro do Casarão, né? Aí a gente abre as portas mesmo, né? Que tem que ser usado. Eu vibro, né? Quando as secretarias usam o Casarão, a gente mesmo gravando as coisas, porque é tão fotogênico, né? Tem espaços legais. Então amanhã vai ter a parada pedagógica lá. Já tivemos muitas atividades lá, viu? Estamos tendo todo dia. E na peça, para quem ainda não foi no Casarão, é um avô conversando com os dois netos, né? É uma coisa muito bem leve, bem fácil de entender a história. Tem o circo com os palhaços, né? Assim, a pegada do circo com os palhaços. Tem o vozinho contando a história, né? O seu Toninho contando a história de Suzano. Não quero dar muito spoiler, mas tem lá um casal de apaixonados, né? E que se casam e constroem a vida aqui em Suzano. Tem lá o seu Antônio Marques Figueira, que é nosso xodó lá, né? Tem um pouquinho de cada coisa. Contação de história, teatro de bonecos, os palhaços, né? E o baú, ele permite que você faça surpresa para o público, né? Que tudo sai daquele baú, né? As memórias saem daquele baú. Então a história é muito... Eu não vi ninguém assim que falasse um lance negativo sobre o teatro. Foi bem visto pelo público, né? Tá sendo. Rita, todas essas salas que foram criadas aqui, lá no Casarão, tá contando um pouco da história de Suzano, né? Como que foi essa compilação? Vocês conseguiram esses dados históricos? E de não ter nenhuma divergência entre os dados históricos, tá? Então, olha, eu tentei ali junto com a jornalista Gislene Zerbiati, que fez todo o texto lá do Casarão e tal, a gente tentou fazer o mais científico possível, né? Porque a gente tem muitos livros em Suzano, mas a gente questiona também. A gente tem uma pesquisa da USP que foi feita também, e nós fizemos esse cruzamento, né? Claro que vai ter alguém que vai falar, olha, isso aqui não é assim, porque isso acontece mesmo. Quando a gente se depara com alguma coisa escrita, tal, alguém da família que viveu na época ou que sabe da história vai falar, olha, não é bem assim. Então, eu acho que eu me permito também, a gente
fez um trabalho intenso de pesquisa para não acontecer isso, sabe? Então ali o que você está lendo foi feito uma pesquisa intensa para se colocar lá dentro. Mas eu acho que é permitido também a gente ter uma margenzinha de erros, né? Porque assim, antes da emancipação, você não tem fotos, não vou ter, o que eu tinha era a pesquisa da USP, né? E agora, partindo dessa coisa da inauguração do casarão, que a gente tem esse equipamento, o que vai acontecer? Nós vamos fazer mais pesquisas. Então a gente pode trocar tudo ali, né? Existe uma fonte ali, tá tudo legalzinho. A própria história do Brasil hoje nunca está 100%, né? Não é, então, eu acho que assim, a gente tem vários projetos com a educação, inclusive, para fazer a história, que vão fazer parte do conteúdo do casarão, né? Isso me apetece, sabe? Essa coisa da pesquisa correta. A gente está fazendo a digitalização de documentos e fotos, tudo ali dentro, que temos um equipamento, um scanner bom para fazer, para às vezes o sujeito vai levar a foto lá, já entrega, escaneia e devolve. Às vezes quer deixar, então a gente vai deixar isso na nuvem, vai deixar para todo mundo usar, sabe? Esse arquivo não é meu, esse arquivo é do Suzanense. Então o casarão, hoje, a gente, só se acontecer uma calamidade, mas a gente está preservando mesmo a memória através de formas técnicas para deixar para o leitor, para o pesquisador, para o munícipe ir lá e pesquisar. Ô Rita, eu queria que você contasse um pouquinho, resumidamente, da sua história, da sua trajetória, né? Só para o nosso internauta saber quem que é a Rita Paiva, a qualidade de profissionais que a Prefeitura de Suzano tem, sobretudo aí na Secretaria de Cultura. Até fiquei preocupado quando você vinha aqui, você estava olhando para os meus rádios antigos ali, eu falei, ela vai levar para o... Eu vou levar para o casarão, né? Mas não, você não vai fazer isso, claro. Não. Queria só que você contasse um pouquinho da sua trajetória, o que você já fez. Então, aí, eu não vou me estender muito, porque eu quero muito falar sobre a peça da Sim, Carla. vamos falar. Mas assim, a minha carreira foi de 30 anos trabalhando dentro da Editora Abril, né, em revistas femininas, né? Eu fiz vários projetos lá dentro do segmento do Faça Você Mesmo, né? Trabalhei muito no audiovisual, né, com cenografia, fui produtora de filmes, de fotos, né? E o Estúdio Abril era o maior da América Latina. Então, assim, essa experiência eu levo para a vida, né? É uma coisa única. Eu fui colocada dentro das publicações femininas, Manequim, revista Cláudia, revista Casa Cláudia, revista... E fiz projetos também dentro da Abril que ajudou muito o brasileiro, sabe? Tinha um projeto que chamava-se Faça e Venda, né? Que hoje, se ele fosse publicado, ajudaria muitos brasileiros, como ajudou na época. Você imagine, eu tinha uma publicação de Faça e Venda com 600 mil exemplares. Né? Hoje, com a revista que você tem, né? Hoje é tudo online e tal. E ganhei muitos prêmios dentro da Abril, acho que uns 8 dentro da minha área, né, junto com grandes jornalistas, grandes fotógrafos, né, Sebastião Salgado, Pedro Martinelli, tal. E sempre morei em Suzano, então eu viajava, né, eu morei um pouco em São Paulo também, mas eu viajava porque eu curtia morar em Suzano. Tanto é que eu estou aqui na Secretaria de Cultura, né, por amor a Suzano mesmo, né. Claro que outras atividades me apetecem também. Eu faço livros, né, de Faça Você Mesmo, de História da Arte, de pessoas, de artistas que querem registrar, fazer o registro do trabalho de cada um, né, então eu faço, tenho muitas obras, muitos livros. Um vai ser lançado agora em Tiradentes, na Semana Criativa de Tiradentes. Então eu tenho uma vida também fora de Suzano, sabe? Mas a cultura sempre me abasteceu, assim, eu sempre quis fazer alguma coisa por Suzano dentro da cultura, né? E hoje eu sou lá, a diretora de Patrimônio Histórico, graças ao seu Valmir, né, que me denominou como diretora de Patrimônio Histórico, e adoro o que eu faço, né? Por enquanto estamos aí. Tá no lugar certo, né? Já deixou um legado muito importante, né? Então, eu acho que a gente plantou uma Bacana, semente linda ali, né, que a gente tem que preservar. Eu acho que o pessoal de Suzano tem que ajudar a gente a preservar isso e a contribuir, porque toda vez eu peço, né, um radinho, uma contribuição, tô brincando, mas assim, tem muita gente que tem material guardado em casa, né,
e que às vezes a pessoa, o pai morre e tal, Fotos e ninguém antigas, e jogam né? fora. É. Isso para mim é um crime, sabe? Pois é. Então eu sempre peço que reflitam sobre isso e entreguem no departamento correto, que agora é nosso casarão da memória. Que legal. Ô, Carlos, antes de a gente falar do Ainda Existe Auroras, eu queria que você falasse das inscrições do Festival Suzanense da Canção Jovem. Como que participa? Claro, vai ter só o ano que vem agora, né? Quem que pode participar? Como que funciona isso? Bom, o Fesc Jovem a gente delimitou para crianças a partir de 7 anos até jovens de 24. E as inscrições a gente sempre divulga no nosso Instagram, Facebook, na página do Facebook, né, Cultura de Suzano. E as inscrições ficam lá no nosso site. Geralmente são através do Google Forms, então são bem simples de serem preenchidos. A gente também fica disponível para tirar as dúvidas através do Instagram mesmo, do Facebook, ligando para a gente, enviando um e-mail. Mas é uma inscrição bem simples. E se é menor de idade, a gente geralmente pede também a documentação do responsável, né, pra gente ter esse cuidado. Mas são sempre inscrições bem simples, assim, não precisa sentir muito medo. A gente sente isso nos artistas de Suzano ainda, né? Nossa, a gente pede para se entregar, tem que aproveitar a Lei Aldir Blanc, tem que aproveitar tudo, não tem que ter medo, né? E a gente pega na mão para se inscrever, ajuda a fazer a inscrição, né, Carlinha? Incentivar os nossos artistas, porque tem muito, inclusive isso que a Rita falou, né, das crianças serem envolvidas, tem uma questão de bairro também, né, que todo mundo conhece um artista da cidade, que toca no barzinho, que toca no seu bairro, e a gente quer saber dessas pessoas, né, a gente não quer passar pela gestão sem, pelo menos, ter tentado dar a mão para todo mundo e trazê-los para perto, né. É isso aí. Vamos falar então do monólogo escrito pelo Valmir. Ainda Existe Auroras, vai estrear na sexta-feira. Eu queria que você falasse, convidasse também o nosso internauta que está nos acompanhando para acompanhar lá a estreia. Como que vai ser? Vamos começar pelo convite, então. Na sexta-feira e no sábado, né, dia 15 e 16, às 20 horas, lá no Teatro Dr. Armando de Ré. A gente vai estrear o meu monólogo, que Ainda Existem Auroras. O texto e o roteiro, né, é meu e do Valmir, em homenagem ao nosso mestre do teatro, Volney de Assis. E os ingressos podem ser retirados lá na Secretaria de Cultura, das 8 às 5, ou 1 hora antes do espetáculo também. A bilheteria vai estar aberta, se ainda tiver ingressos. E aí pode retirar e estar assistindo lá. Gente, mas me permita uma coisa. A Carla, eu fui assistir o ensaio. Gente, ela é incrível. Incrível o texto é super longo, né? Mas ela fala com uma facilidade e com uma meiguice, uma coisa... E momentos fortes também, né? Que fazem a gente refletir sobre a coisa. Muito... Ajuste de luz, tá muito caprichado, cara. Ai, obrigada, Rita. Por que tem esse nome, Ainda Existe Auroras? Bom, o projeto, ele nasce, a gente querendo fazer uma homenagem ao Volney de Assis, que foi tanto professor do Valmir na década de 80, e depois se tornou amigo pessoal dele e tudo mais. E também foi o meu professor, que também me formou, né, e... ele faleceu em 2015 e em 2020, nesse momento introspecto que todo mundo passou, né, que você ficava em casa remoendo algumas coisas, né? Refletindo. Sim, refletindo. A gente se deu conta de que fariam 5 anos que o Volney faleceu e uma sensação de que não fizemos nada, porque assim que ele nos deixou, a gente sempre falava, não, o Volney precisa ser homenageado, precisa... E sempre ficava nesse papo, assim, do bar, né? Tá tomando uma cerveja, comenta do Volney, precisa fazer alguma coisa. E eu acho que ter a marca dos 5 anos e perceber que, entre muitas aspas, a gente não fez nada para honrá-lo, para homenageá-lo, bateu de uma forma, assim, um pouco mais pesada pra gente. E a gente começou a fazer uma pesquisa dentro dos poemas que ele escreveu sobre 1968 e 1969. No período da ditadura, período da ditadura, sim. A peça, ela faz um paralelo entre essa época e os dias atuais. Ela é uma peça política, a gente não pode negar isso. Então vão preparados. Mas é uma peça muito necessária. Ela surge como uma homenagem, mas ela é um alerta, assim, né? Porque o que o Volney escreveu sobre 68 e 69
se aplica a 2020, 2021. E por mais que tenham poemas muito bonitos, é assustador também perceber que tanto tempo passou, tanta coisa aconteceu e a gente ainda cai nos mesmos buracos, comete os mesmos erros, acredita nas mesmas mentiras. Então, é um alerta mesmo. A gente colocou o Ainda Existem Auroras, é uma frase... O Auroras, ele sempre está presente em alguns poemas do Volney, ele usa muito essa palavra. Em um poema em específico, ele finaliza com Ainda Existem Auroras. Então, o apesar de tudo, ainda ter esperança, ainda acreditar no amanhã. Então, o nome da peça é esse, justamente porque a gente não quer mostrar um caos, uma dor, e deixar por isso mesmo. É dizer que dá para acreditar, dá para ir para cima, para mudar o jogo e tentar fazer algo diferente, né? E você é a Vânia, né? Estudante de artes. Artes plásticas. Artes plásticas. Sim. O que você tem da Vânia? Tem alguma semelhança assim, com a Vânia? Você viu na peça? Eu acho que talvez o medo seja algo em comum com a Vânia. Porque a gente vai criando a gênese da personagem, né? Criando ali... Muita coisa é do Volney, obviamente, porque são textos dele, mas quando a gente está falando de uma peça de teatro, o poema não vai dar tudo, a gente parte da criação também. Então, como a gente foi pensando essa personalidade da Vânia, e ela é uma menina privilegiada, assim, né? Dentro da sociedade em que ela vive, assim como eu também sou, então também tem essa semelhança. E a peça, ela tá num momento em que a Vânia ela já saiu da zona de conforto e foi pra luta. E ela volta com medo. E durante a peça, ela tem que tomar essa decisão de eu me acovardo, eu volto para onde eu posso estar segura, eu posso me manter alheia e deixar as pessoas decidirem por mim, ou eu vou continuar lutando, né? Eu vou seguir no que eu acredito. Porque a partir do momento, acho que todo mundo tem esse momento na vida, né? Quando você realmente abre os olhos para algumas questões da sociedade, políticas, e não política só partidária, né? Mas a política em si, que a gente vive na sociedade. A partir do momento que você abre os olhos para isso, é muito difícil você ignorar algumas questões. E eu acho que eu tenho isso em comum com a Vânia, talvez de ter vivido uma infância e uma adolescência muito privilegiada, e de que num momento, o meu momento foi o teatro, né? De entrar no teatro, e o da Vânia talvez um momento ali que ela vai para a faculdade, de você ter esse choque de realidade e de entender que o mundo não é bom para todo mundo como foi para você, né? Existem algumas diferenças, existem algumas lutas que precisam ser vencidas. E legal, é isso. bacana. Ó, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista. Queria pedir para a Rita fazer um novo convite aí para o pessoal que quer acompanhar lá as atividades do Casarão da Memória. Então, gente, o Casarão da Memória, para quem não sabe, fica na rua Campos Sales, número 547, das terças às sextas-feiras, das 9 às 16 para agendamento. A gente está lá das 9 às 17, das 8 às 17, mas para a visita é das 9 às 16, que aí dá tempo da pessoa... Marcou às 16 horas, 40 minutos, 1 hora para percorrer tranquilamente lá, dá para ir. Se você está curioso para conhecer, vá lá, porque você vai ficar muito feliz, eu tenho certeza. Quem gosta de Suzano vai ficar muito feliz lá. Tá vendo o que viu? Eu tive prova com você e outras pessoas que foram lá e ficaram emocionados. Impressionante. Eu tirei muita foto lá, tem um monte de foto que... Foi com a família, eu achei muito legal você levar a família lá, muito legal. É isso que a gente quer, a família lá dentro, a moçada lá dentro, né? Pra gente passar essa... Tem muita gente que não sabe a história de Suzano, né? Então eu acho que é uma oportunidade de estar conhecendo. Tá certo. Muito obrigado, queria agradecer a vocês mesmos de coração terem vindo aqui, aceitado o convite. Posso pedir para você tocar no final, mais uma vez? Pode. Ou você está pegando o violão aqui, está ao vivo, vou pedir para a Carla Chinami encerrar o programa. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista. Pode acompanhá-la também, se você não viu aqui no ao vivo, no canal do YouTube, no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Bom, e a gente encerra com a Carla Chinami, canção Memória. Obrigado, Rita. Obrigado, Carla. Obrigada eu. Nossa.
Memória pra quê? Memória por quê? Memória, raiz forte pra gente florescer. Memória pra quê? Oh, memória por quê? Memória, raiz forte pra gente florescer. A história em cada esquina, há encontros pra além dessas linhas. É preciso escutar, recontar, pois a lembrança é o que nos eterniza. Memória pra quê? Memória por quê? Memória, raiz forte pra gente florescer. Memória pra quê? Oh, memória por quê? Memória, raiz forte pra gente florescer. Pra lembrar que esse chão já foi barro, pra entender e aprender com o passado, pra saber quem ergueu essas casas, quem veio de longe e aqui fez morada. Memória pra quê? Memória por quê? Memória, raiz forte pra gente florescer. Memória pra quê? Oh, memória por quê? Memória, raiz forte pra gente florescer. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, e com essa linda canção encerramos aqui o DS Entrevista. Eu queria agradecer você, amigo internauta, e até o próximo vídeo.